Voltou a funcionar. Eh, Boa noite, pessoal. Teve pouca gente na última aula? Não, não, a da Carla. Acabou de ser. Entendi. Pô, pouca gente. Eh, o Roger tá escrevendo, não mais. Quem que é novo no grupo? Manda um alô pra mim. Só tô dando 5 minutinhos pra ver se alguém mais entra, daí a gente já começa. Tem ninguém novo? Falem comigo. Meu Deus, tô me sentindo muito excluído. Nem o Roger envia mensagem. Roger, eu dei 8 semanas de aula olhando pro PowerPoint, eu nem abri o Discord. Você tem que me dar um desconto. Se você me perguntar tudo o que acontece no PowerPoint, eu sei, agora o que acontece no Discord já fica difícil. Eita, mas eu eu não coloquei nada ainda na imagem, ô Gabriel. Você não tá conseguindo conectar aqui dentro? Beleza. E, ó, entrou mais gente, caralho. Daí galera, tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo, na paz? Então tá bom, ninguém mais quer falar, tá todo mundo quieto hoje. Então, vamos começar, né. É o frio nada galera, o frio a gente fica em casa debaixo da coberta. Física é muito mais legal, principalmente física A, é muito mais legal do que frio, do que coberta. Não, não, mas vamos lá. Galera, alguma dúvida na parte conceitual da lista de antes disso, vocês assistiram o videoaula, fizeram a lista, aonde vocês ficaram? Se vocês tiveram dúvida. Deu pra fazer todos os exercícios? Obrigado, Júlia. Isso, me manda mensagem.
A Júlia, ela começou a escrever e ela parou. Tô bem chateado. Ela deitou, deu sono, deitou. Roger, me dá carinho. Tô perdida. Tranquilo, sem problema. É, você é nova, né. Eh, então, eu deixa eu pensar o que que eu faço. Tá, alguém quer que eu faça a lista inteira ou vocês querem que eu sim, tá certo, Laura, porque vai ter uma aula só para função horária dos gráficos, então sem problema. Ele vai juntar Mu e Move direto no gráfico. Então é uma aula só para analisar gráfico. Por isso que ele não falou nada. Então daqui 2 aulas de física A vai ter uma aula só de gráfico e a gente vai ver só essa parte, porque ela é bem importante, assim. Então, por exemplo, a apostila da poliedro faz assim, ele separa mu, depois move, depois vem gráfico, porque é uma parte bem importante. Tá. Galera, eu não sei se vocês fizeram ou não a lista, porque ninguém fala nada. Eu vou resolver o exercício 4. Não, você ouvir. Obrigado, pelo amor de Deus. Vou resolver o exercício 4 com você, Laura, e com o resto do pessoal. Aí se vocês tiverem dúvida em outros, me manda aqui embaixo, lá, faz o 1 ou faz a lista inteira, vocês me mandam aqui embaixo que daí eu faço. Eu vou começar pelo 4. Vê se deu pra aparecer aí. Não, tá mandando no Discord. Tá, eu vou fazer ela toda então. Tá, vocês estão ô, Kelly, você tá vendo o Discord ou tá vendo o PowerPoint? Tá. Não, vídeo não. É porque minha apresentação tá, eu vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo o slide agora? Eu compartilhei minha tela. Ó, tipo, eu tô com a guia que eu coloquei ali de estudo as perguntas. Se vocês não conseguiram responder alguma pergunta, me fala. Eu vou tentar fazer perguntas no meio e se vocês conseguirem responder, sinta-se à vontade, tá? Hoje eu vou pegar um pouco da ideia da Chay, eu não trouxe um quiz, só que eu vou tentar pedir para alguém me ajudar a fazer, tá? Então, na primeiro exercício a tabela a seguir fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em movimento uniforme em relação ao quilômetro zero da estrada que ele está. Então, o que acontece? O que que ele pede? Ele quer, primeiro, na letra A, o espaço inicial e a velocidade escalar do móvel. Então tá, então primeiro a gente tem que entender essa tabela. A tabela, ela me traz aonde que o móvel tá, em relação àquela estrada, em relação ao tempo. Então, por exemplo, no tempo zero, que foi quando ele saiu, ele estava no quilômetro 50. Depois de 2 horas, ele estava no quilômetro 60. Aí, a 4 horas após que ele iniciou, ele estava no quilômetro 110. E assim vai, tá? A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que, por exemplo, no primeiro instante, entre 0 e 2, ele andou 10 quilômetros. No segundo instante, que é o mesmo 2 horas de diferença, ele não andou mais 10 quilômetros, ele andou 50 quilômetros, tá? Então, ele não desempenhou um movimento uniforme, porque a velocidade variou.
Vamos lá, o módulo da velocidade variou. Se a gente lembrar do vídeo, ele fala que o movimento é considerado uniforme quando o módulo da velocidade não varia. Então, o movimento uniforme pode ser retilíneo, que é aquele onde ele anda numa reta, ou movimento curvilíneo, que é o MCU, que é como se fosse fazendo uma curva. O movimento é em forma de como se fosse uma roda, essas coisas, movimentos que tem curva, entendeu? Essa é a diferença, só que a base do movimento uniforme é modo de velocidade constante e aceleração igual a zero. Então, ô Laura, você que sempre me responde, o que, que você fez na letra A? Pode abrir o microfone e falar ou mandar aqui no grupo. Beleza? Então a primeira parte está certa. Como que a gente determina o espaço inicial? O espaço inicial é quando o tempo vale zero, foi onde ele iniciou o movimento. Então, quando o tempo é 0 segundos, 0 horas, ele estava no quilômetro 50. E como que você fez para calcular a velocidade escalar do móvel? Isso mesmo, vamos lá, vamos entender o que que a Laura fez então. Ela lembra lá da aula de introdução da cinemática que velocidade escalar média, que é o que a gente está fazendo aqui, porque se eu não varia a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Então, como que a gente calcula a velocidade nesse caso aqui, em períodos de tempos iguais, liando espaço diferente? Eu tenho que pegar todo o deslocamento e dividir pelo todo o tempo. Então, eu tenho que fazer o ΔS completo pelo ΔT completo. E foi isso que a Laura fez. Ela pegou o ΔS, que é S final, que é o 200 quilômetros, e diminuiu do S inicial, que é 50 quilômetros. Dividiu pelo tempo, o tempo final, que é 10, menos o tempo inicial, que é zero. Então, se você fizer a continha, fica 15 dividido por 10, que me dá 15 quilômetros por hora. Beleza? Gabriel, o que, que você fez na B? Ou não fez? Me diga. Ah, bonito, garoto. Ah, deixa eu ver se eu acho mais alguém. Luana, você fez? Poxa, vamos lá. Layara, você fez? Meu Deus. Ô, Roger, você fez? Tá, eu vou fazer então. É... Boa. Muito obrigado, Laura. Então, a letra B, ele pergunta se o movimento é progressivo ou retrógrado, tá? Como a gente calculou que a velocidade é maior que zero, a velocidade é positiva, a gente considera um movimento progressivo. E o que representa ser um movimento progressivo? É aquele movimento que eu ando no sentido trajetória. Se você olhar aqui a tabela, ele sai de um quilômetro 50 e ele avança na trajetória até mais 200. Então, o que acontece? Ele anda no sentido que cresce a trajetória. O deslocamento é sempre positivo.
Então, velocidade marque zero, eu tenho deslocamento, quando eu tenho deslocamento positivo, eu vou ter velocidade marque zero e o movimento vai ser progressivo, beleza? E a função horária do espaço, é só a gente lembrar lá do videozinho, qual que é a função horária do espaço? É aquela função que o espaço depende do tempo. Então, eu tenho que S igual a S0 mais VT, aonde aí eu só coloquei os dados. Espaço inicial eu consegui na primeira, que foi quilômetro 50, mais a velocidade é 15, que eu calculei na letra A também, vezes o tempo, que daí o tempo você deixa em forma de incógnita, porque deixa em forma de letra, porque você quer saber qualquer, você consegue essa função, descreve a posição do móvel em todos os tempos. Então, por exemplo, eu quero saber o instante do móvel no instante zero, se eu colocar zero no lugar do t, o 15 fica zero, fica s igual a 50. Então, é o que a gente descobriu na letra A, beleza? Essa aqui era bem mais simplesinha, é só lembrar o macetinho, porque ele não falou, eu uso só sorvete, para lembrar essa, essa equação. Só sorvete. Aí a outra do Move é o sorvetão, mas aí esse aqui é o sorvetinho. Então eu vou partir para 2. Se alguém não entendeu, manda um comentário aqui no, no Discord. Júlia, ficou com dúvida? Meu Deus. Tá. AC, beleza. Muito obrigado. Então vamos lá. Ele pede a função horária do espaço, tá? A função horária do espaço, quando eu estou no movimento uniforme, é aquele que eu não tenho velocidade. Eu não tenho aceleração, desculpa, eu só tenho velocidade constante, tá? Então, qual que é a equação horária do espaço? A forma geral dela é espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o intervalo de tempo, tá? E o que eu fiz? Eu só peguei os valores que eu calculei nas letras de cima e substituí. Então, qual que é o espaço inicial do móvel? O espaço inicial do móvel é 50 quilômetros. Então, por isso que está 50 aqui, tá? E qual que é a velocidade que eu calculei? A velocidade era 15 quilômetros por hora. Então, por isso que no lugar de V, virou 15. O intervalo de tempo, como ele inicia em zero, o tempo inicial é zero. Então, aqui eu posso deixar só em função de tempo final. Por isso que fica S igual a 50 mais 15t, tá? Ficou mais claro? Show! Muito obrigado por perguntar. Eu vou partir, se alguém ficar com dúvida, me avisa. Essa 2, ela é praticamente idêntica a 1, só que lá a gente sai de uma tabela e vai para uma equação. Aqui a gente pega a equação pronta e tenta fazer coisas com ela, tá? Então vamos lá. Um corpo obedece a equação S igual a 20 menos 5t, tá? E unidade de sistema internacional. Tá, vamos lembrar, galera, qual que é a unidade de sistema internacional? Primeira aula de física A. São metros para espaço e segundo para tempo, e metros por segundo para velocidade, tá? Então a gente precisa determinar qual que é o espaço inicial e a velocidade escalar do automóvel. Então, Julia, você quer tentar a letra A para mim? É só fazer o processo inverso que a gente fez na passada. Na passada a gente tinha as incógnitas e colocou na equação. Agora a gente tem a equação, a gente tira as incógnitas. Você tem o chute para mim? Qual que é o espaço inicial, qual que é a velocidade escalar? Não, mas tenta agora, tipo, se você fosse chutar, qual que é o espaço inicial e qual que é a velocidade escalar do móvel olhando a equação? Se não quiser chutar, me avisa também. Sim, sim, sem problema.
Eu vou eu vou eu pulo essa ou quer que eu explico? Tá, vamos pular essa então. Eh, top. Vamos lá, eu vou ter que mostrar a resposta aqui, porque o slide então eu vou pular direto para C, tá? Não olha aí, Júlio. A letra C, a gente vai mexer a B eu pulei também porque depende da tua resposta, tá? A C, ele quer saber o espaço do corpo para t igual a 3 segundos. Como que acontece isso? Lembra que a equação horária a equação temporal do espaço, aquela equação que me dá espaço em função de tempo. Então, nessa equação aqui, se eu colocar tempo igual a 3 segundos, eu consigo achar a posição que o móvel está ao passar 3 segundos no início do deslocamento, tá? Então, é isso que eu fiz. Eu peguei a equação S igual a 20 menos 5t e coloquei 3 no lugar de t. Então, a minha posição é 5 metros. Foi só fazer conta. 5 vezes 3 é 15, 20 menos 15 dá 5 metros. Agora vamos para a letra D. É a mesma coisa, tá? O instante que o corpo passa pela origem dos espaços. Galera, o que é a origem dos espaços? É quando o espaço é nulo, o espaço vale zero, tá? Então, por exemplo, eu vou começar a construir uma estrada da minha casa até a casa da minha avó. E minha referência zero é minha casa. Eu posso ir da minha casa para minha avó de vários caminhos, certo? Só que eu tenho que passar pela minha casa, eu tenho que sair da minha casa onde o espaço é zero. Então, é isso que ele quer saber. Esse espaço zero é totalmente arbitrário, eu posso colocar em qualquer lugar. Então, é só. A gente tem que seguir a convenção dele. Então, a gente quer descobrir aonde que ele colocou esse espaço zero, tá? Então, a gente coloca o S igual a zero para descobrir. Então, origem é quando o espaço é zero. Isso que eu quero saber é o tempo quando o espaço é zero, então eu só coloco zero na equação do lugar do espaço. Então fica zero igual a 20 menos 5t, beleza? Passo o menos 5 para o outro lado, passo 5 dividindo, eu tenho que o tempo é 4 segundos. Eu pulei um pouquinho as contas, se ficou complicado, me avisa que eu faço aqui rapidinho no Discord, tá? E a letra E é a mesma coisa, só que em vez dele querer o tempo, o instante que ele está na origem dos espaços, na origem dos espaços, ele quer saber o tempo em que ele vai estar no espaço igual a menos 10. Então, eu estou na minha casa zero e eu vou ir para minha avó, que é mais 10, por exemplo. Só que antes eu tenho que passar numa loja. Só que minha loja é para trás da minha casa. E é isso que ele quer saber. Eu vou andar contrário à trajetória e quero saber quanto tempo em qual instante que eu vou estar quando eu andei até a loja, por exemplo. Então, o que que a gente faz? A gente quer saber o tempo que é ser menos 10. Faltou menos aqui, tá? Eu coloco menos 10 na forma no lugar do S, eu fico de 20 menos 5t. Eu passo o menos 20 para lá, fica menos 30. Divido os dois lados por 5, me dá um tempo de 6 segundos, tá? Júlia, quer tentar agora? Ou quer deixar para depois? Porque eu tava explicando coisa, né? Se quiser que eu explique, fica à vontade também que eu explico de novo. Tinha acertado? Perfeito, perfeito. É isso. Então eu vou explicar aqui. Parabéns, muito bom. Como que a gente vai achar o espaço inicial, tá? Vamos lembrar que a equação original é S igual a S0 mais VT, tá? V delta T. Então, se a gente comparar a equação S igual a S0, a gente sabe que o 20 tem que ser o S0, entendeu? Então, é base por comparação. Ou a gente coloca que o espaço inicial é quando o tempo vale zero. Quando o tempo vale zero, eu tenho 20 metros. Tem dois jeitos de fazer então: tempo igual a zero, ou só comparar a equação e pegar o 20 aqui, tá? Pensei que o Gabriel ia falar alguma coisa que estava escrevendo, mas eu vou continuar aqui.
E como que a gente faz para achar a velocidade? Do mesmo jeito, ó. Vamos comparar a equação aqui, ó. Velocidade S é igual a S0 mais V delta T, tá? O S a gente tem, o S0 a gente sabe que é 20, mais o delta T a gente tem o T aqui, que como ele começou no tempo zero, o delta T é a mesma coisa que T. O que sobra aqui, velocidade, é menos 5. Tem que levar o sinal, tá, galera? Porque aqui a fórmula é mais V. Aqui tá menos 5. Então a gente carrega o sinal junto e me dá que a velocidade é menos 5 metros por segundo. Todo mundo entendeu? Entendeu, Júlia? Top. E agora só vai faltar a letra B, que é a mesma coisa que a anterior, tá? Se o movimento é progressivo ou retrógrado. Galera, a gente olha a velocidade. A velocidade tem sentido, tem sinal negativo, a velocidade é menos 5 metros por segundo. Então ele tem um movimento retrógrado. Ele anda no sentido negativo da trajetória. Então vamos lá. Eu estou na minha casa e apontei minha trajetória para minha avó. Tá? Então, esse é o meu sentido positivo. Só que quando eu tenho que ir para a loja, eu tenho que ir em sentido contrário, é como se eu fosse de ré. Só que na vida eu não vou andar de ré, eu vou andar sentido contrário à minha convenção de sinal. Por isso que é o movimento retrógrado, tá? Se eu colocar a trajetória da minha casa até a loja positiva, com o espaço aumentando, se eu fosse para minha avó, eu teria minha velocidade negativa. Todo mundo ficou claro essa diferença assim? Topzera, vamos para a próxima então. Então vamos para 3. Aqui já começa a complicar um pouco, tá? Um carro parte do ponto A com velocidade de 8 metros por segundo em movimento uniforme. Se tem movimento uniforme, a gente tem velocidade constante. Galera, modo de velocidade constante, tá? Depois de 4 segundos, parte outro carro B do mesmo ponto com velocidade de 12 metros por segundo em também um movimento uniforme. No mesmo sentido de A. Então, saiu um carro em um sentido e depois de 4 segundos saiu outro carro, tá? Quanto tempo após a partida de A, este será ultrapassado por B? Então, o que acontece, galera? No tempo zero, a gente tem lá a nossa trajetória apontada para a direita, tá? Onde o carro A parte com velocidade de 8 metros por segundo. Quando passa 4 segundos, o carro A já andou lá para frente e do próprio ponto zero parte um carro B que tem 12 metros por segundo. Como a velocidade de B é maior que a velocidade de A, o B vai encontrar o A, certo? E é isso que ele quer saber. Ele quer saber em quanto tempo após a partida do A, depois do tempo igual a zero, este será ultrapassado por B. O que acontece quando ele fala ultrapassado? Vamos lembrar que ele não deu o tamanho do carro. Então a gente considera ele como um ponto material, ele não tem dimensão. Então o tempo para ultrapassar é o mesmo tempo para encontrar. Porque quando ele se encontrou, ele já vai começar a ultrapassar, tá? Então a nossa condição é a mesma coisa que quanto tempo após a partida de A, esse vai ser encontrado por B, tá? Esse é uma sacadinha do exercício. E, e o que, que isso representa? Representa que depois de um tempo, os dois carros estarão juntos. Ele quer saber exatamente esse tempo. Então, como a gente faz? Primeiro, a gente escreve a equação horária do carro A, tá? O carro A vai ser espaço final de A igual ao espaço inicial de A, mais a velocidade do corpo A vezes ΔT. Qual é o espaço de A? Eu não sei. Qual é o espaço inicial, o espaço final de A? Eu não sei. O espaço inicial de A é zero, mais a velocidade inicial de A é 8 vezes ΔT. O tempo final, que eu quero saber, menos o tempo inicial, ele partiu do tempo igual a zero, tá? Então a nossa equação é S de A, S final de A igual a 8 vezes T. Vamos fazer isso para o B. Mesma coisa, equação horária, S de B, S final de B é igual a S inicial de B, mais velocidade de B, vezes ΔT, que ficou um A sem querer. Meu Deus, ficou tudo A, desculpa. Aqui é tudo B, tá, gente?
S de B é igual a zero, porque ele parte do ponto zero também, mais velocidade de B, 12 metros por segundo, vezes ΔT. O ΔT é tempo final menos o tempo que ele partiu. O tempo que ele partiu é 4 segundos depois do tempo zero, tá? Então, a minha equação de B fica 12 vezes T menos 48. Eu só fiz a distributiva aqui, 12 vezes T e 12 vezes menos 4. E agora o detalhe importante: o que acontece quando eles se encontram? Os espaços finais são iguais. Então, o que a gente faz? A gente iguala o espaço de A com o espaço de B. E o que é o espaço de A? É o próprio 8T. Quem que é o espaço de B? É o 12T menos 48. Então, aqui é só resolver a equaçãozinha. Eu vou passar o 12 para lá negativo, menos 12 mais 8 vai me dar 4T, e menos 48 fica. Menos com menos dá mais. 48 dividido por 4 me dá 12 segundos, desde que o móvel A partiu até que ele é encontrado pelo tempo B. Se ele perguntasse quanto tempo passou após a partida de B, esse tempo seria 8 segundos. Por quê? O A demorou 12 segundos para ser encontrado. Só que como o B demorou 4 segundos para sair do mesmo ponto, ele tem 12 menos 4, me dá 8 segundos. Então ele demorou 8 segundos para encontrar. Aonde que você travou? Ah, beleza. Sem pressa, tá todo mundo esperando, assim. Brincadeira. Oi, Tchelle, você gosta de futebol? Não, só vou desabafar aqui. O São Paulo me classifica o Corinthians e perde a merda do jogo pro Mirassol. E agora o Corinthians tá ganhando do RB. Eu tô muito chateado, porque eu sou São Paulino. Então ontem foi bem difícil. Vamos voltar depois do meu desabafo aqui. É bom rir, né? Tudo bem, tudo bem. Cara, eles mandaram embora 18 jogadores na pandemia. E eles conseguiram ganhar do São Paulo, que não mandou ninguém embora. É ridículo. Mas tá, vamos voltar pro momento de aula aqui. É, vamos lá. Fiquei bem chateado ontem. Então, número 4. Da UEL, tá? Aqui da Universidade de Londrina, pertinho da minha casa. Duas cidades, A e B, distam entre si 400 quilômetros. Então, eu tenho duas cidades que têm distância de 400 quilômetros entre si. Da cidade A, parte o móvel P, dirigindo-se à cidade B. E no mesmo instante, parte da cidade B, outro móvel Q, que vai em direção a A. Tá? Os móveis P e Q executam movimentos uniformes com velocidade constante o móvel P tem 30 km por hora
e o móvel Q tem 50 km por hora, tá? Respectivamente. A distância da cidade A ao ponto de encontro dos móveis P e Q em quilômetros vale. Então vamos tentar entender o exercício, beleza? Eu tenho duas cidades que têm distância de 400 quilômetros entre elas. Da cidade A parte o móvel P em direção à cidade B. Da cidade B parte o móvel Q em direção à cidade A. Isso acontece no mesmo instante inicial. Então, quando eu solto o cronômetro, os dois carros saem, um encontra o outro, beleza? O móvel A tem o móvel P, desculpa, tem velocidade de 30 km por hora e o móvel Q tem uma velocidade de 50 km por hora. E o que acontece? Os dois vão andar em direção ao outro até que eles se encontram. Então, por que ele quer isso? Porque ele me pede a distância da cidade A ao ponto de encontro dos móveis. Então, eu tenho que saber alguma coisa do ponto de encontro, tá? Então, essa é o que eu quero saber. A distância da cidade A até o ponto de encontro dos dois carros. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai estabelecer a nossa referência, tá? Todos os de antes, deixa eu lembrar, deixa eu ir pro 3 aqui rapidinho. Ó, o 3 a gente já tinha referência ali, zero, tempo, tudo mais. E aí, quando é exercício de mu e move, a gente tem que fazer referência, senão a gente se embanana na hora de resolver, tá? Então, o que eu fiz? Eu escolhi o espaço, a origem, lembra lá que a origem era minha casa, no outro exercício. Agora a origem é a cidade A. Eu poderia colocar no meio, eu poderia colocar em cidade B, tanto faz. Eu só tenho que ser condizente com o que eu faço. Se eu colocar a trajetória para a esquerda, o meu aqui seria zero e aqui seria mais 400, por exemplo. Entendeu? Então eu tenho que ser condizente com o que eu faço. Então, se eu sei que a minha cidade A é zero e eu aumento para a direita, o espaço aqui de quem está o espaço de quem está na cidade B é 400 metros, então ele tem um marco de 400 metros. E ele quer saber qual que é o espaço em que há um movimento de encontro, tá? Aonde eles vão se encontrar, onde eles vão se cruzar. Vamos lembrar de novo. P e Q não tem tamanho, ponto material. Então, o encontro dos móveis, os espaços finais têm que ser igual. Só que, por onde eu começo? Eu começo achando as equações horárias do espaço, beleza? Carro A, espaço final de carro P, desculpa, espaço final de P é o espaço inicial de P mais velocidade de P vezes delta T, beleza? O espaço final de... Poxa, aqui ficou A. Confundi tudo esse exercício. O espaço final de P é zero, porque ele partiu do ponto zero, mais 30 vezes T menos zero, tá? Porque zero aqui no tempo inicial, porque eles partiram no mesmo instante. Então, a equação de P é 30T, galera. Só deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho. Porque senão vocês não vão entender. Acho que é só isso, tá? Vocês estão continuando. Se vocês pararam de ver, me avisa. Agora vamos fazer a mesma coisa para o carro P, para o carro Q. Eu preciso achar a equação dele. Então, o espaço final de Q é espaço inicial de Q mais a velocidade daquele carro vezes ΔT. O espaço final aqui ficou A também, eu já vou arrumar. O espaço o espaço final de Q é do ponto que ele partiu do 400, tá? E qual que é a velocidade? Ele tem um módulo de 50 km por hora, só que ele sai no sentido contrário à trajetória. Por isso que eu tenho que colocar esse sinal de menos. Se ele está indo ao contrário da trajetória, vamos lá, galera, lembra do meu exemplo da minha casa, loja e minha avó. Minha casa é A e eu fiz sentido positivo da minha para minha avó, eu tô indo ao contrário aqui. Quando eu saio da minha avó, eu vou para minha casa, tá? Então por isso que esse sinal de negativo vem aqui. Eu faço distributivo aqui, tem que o espaço final de Q é 400 menos 50T. E o que acontece no ponto de encontro? O ponto de encontro é quando o espaço final de P é igual ao espaço final de Q. E aí eu só vou substituir as equações. Espaço final de P é 30 vezes T, tem que ser igual ao espaço final de Q, que é 400 menos 50T. Agora é só resolver a equaçãozinha.
passo o 50t para o outro lado positivo, fica 80t igual a 400, divido os dois lados por 80, me dá um tempo de 5 segundos. Galera, essa já é a resposta se a pergunta fosse outra, tá? Ele me pediu a distância da cidade A. Então, como que eu vou fazer? Eu sei o tempo que eles encontram, certo? E eu sei que a equação horária do espaço do móvel P me dá a distância em relação à cidade A. Porque se aqui é zero, tudo que ele andar vai ser a distância em módulo. Então, é só colocar o tempo na equação do carro P que eu vou ter a distância que ele quer. Então, 30 quilômetros por hora vezes 5 horas, aqui ficou errado, não é segundos, é horas, me dá um tempo de 150 quilômetros. Ficou claro essa parte? Que eu já vou até arrumar aqui. Horas, quilômetros. Muita unidade. Galera, entendeu o que eu fiz? É, exatamente. Os exercícios são bem parecidos. Vamos lá. Eu coloco 3 na equação do Q, tá? Eu coloco 3 na equação do espaço do Q. Eu tenho a distância, eu vou ter o espaço do Q, eu vou ter, vamos supor, eu vou ter a mesma coisa, porque 50 vezes 5 vai me dar 250 menos dá 150, tanto faz, vai dar a mesma coisa, tá? Porque ele me dá relação referência que é zero aqui. Então, tanto faz a equação que você coloca. Então, top, eu vou partir para outra. 5, essa é um pouquinho mais complicada. E, galera, uma coisa muito importante que vocês têm que seguir se vocês adotaram uma referência no começo do exercício, você mantém ela para todos. Esse exercício aqui, quanto o 5, eu poderia ter feito de outra maneira. Quero colocar o espaço na cidade A de 1000, aí o espaço de B vai ser 1400, vai dar a mesma coisa. Só que se você colocar referências diferentes, vai dar números diferentes. Só que a interpretação vai ser a mesma. A distância entre a cidade A até o ponto de encontro vai ser 150 quilômetros. Então, tipo, o teu exercício não precisa bater o desenvolvimento com o exercício do amigo, mas vocês têm que chegar na mesma resposta, tá? Porque você pode adotar referências diferentes, você adotar de referência diferente, você vai ter contas diferentes, só que a resposta vai dar a mesma pelo valor interpretar alguma coisa do exercício, tá bom? E aqui, esse 5 também tem vários jeitos de fazer. Eu vou tentar fazer de um jeito mais simples que dá para ser replicado em todos os exercícios que vocês vão fazer disso. Dois trens A e B movem-se em trilhos paralelos, tá? Deslocando em sentidos opostos. Então, mesmo exercício, mesma coisinha lá. Eu tenho só que em vez de ser dois carros que saem, um de cada cidade e vão se encontrar, eu tenho dois trilhos paralelos, onde vai cada trem encontrar o outro, tá? As velocidades escalares dos trens são constantes de módulo igual a 30 km por hora. Então, se eu tenho velocidade constante de módulo igual a 30, é porque eu tenho um movimento uniforme, sem aceleração. Cada trem mede 100 metros de comprimento. Aí, isso é muito importante. Quando ele fala que o trem mede 100 metros de comprimento, ele deixa de ser um ponto material e ele vira um corpo extenso. E a gente tem que considerar esses 100 metros no exercício, tá bom? E o que ele quer saber? Quando os trens se cruzam, durante quanto tempo o observador no trem B vê passar o trem A? Galera, uma coisa importante. Aqui, quando eu tenho corpo extenso, quando eu tenho que considerar a dimensão, o ponto de encontro não é o mesmo o tempo que eles levam para se encontrar, não é o mesmo tempo que eles levam para se cruzar, tá? Lembra que o outro eu falei que o tempo de encontro era a mesma coisa que o tempo para ultrapassar. É porque não tinha dimensão. Agora não, agora é diferente. Então, o tempo de encontro é menor que o tempo de cruzar. E é isso que a gente tem que levar em consideração, tá? Então vou tentar esquematizar aqui como eu sempre tento. Então eu tenho aqui dois trens, o trem A e o trem B, em trilhos paralelos e em direções opostas. O que vai acontecer com a velocidade B, gente? A velocidade B é negativa, porque ele está indo ao contrário ao que eu adotei. Se eu adotasse a flechinha para a esquerda, quem teria velocidade negativa era o trem A, tá?
Então, eu coloquei alguma coisa, eu sigo até o final. O que acontece? Aqui eu só coloquei que o tamanho do trem vale 100 metros e que a velocidade dos ambos vale 30 quilômetros por hora, tá? Então, galera, ele quer saber o tempo que o observador do B, o tempo que um observador do trem B vê passar o trem A. Então, o que acontece? O tempo de passar o trem, então isso é o tempo de ultrapassagem, tá? Só que, para facilitar as contas, o que, que eu faço? Quando os trens se alinham, quando eles começam a se passar um do lado do outro, eu zero um cronômetro e solto. Então, o meu tempo zero, quando eu começo, os trens estão perfeitamente alinhados. E esse ponto do meio, por conveniência, eu chamo a origem dos meus espaços. Então, vamos lá. Eu adotei o meu sentido da trajetória, eu soltei meu cronômetro enquanto eles estão alinhados, e eu chamei aquele ponto de zero, tá? Então eu quis escolher tudo isso. E outra coisa que eu escolhi é que o meu observador, lembra do meu homem-olho da aula passada de física? O meu homem-olho vai ser o motorista de cada trem. Então, o meu homem-olho é quem está no começo de A e quem está no começo de B, tá? Então, isso foi tudo que eu adotei. Eu poderia adotar totalmente diferente, que a conta daria certo, mas eu tenho que seguir o que eu adotei até o final, tá? Então, o que acontece? O trem ficou assim, eu tirei uma foto, coloquei aqui. Aí, na vida real, o cronômetro vai seguir. Vai seguir até os trens se ultrapassarem. Só que ele não pede para se ultrapassar, ele pede quanto tempo um observador no trem B vê passar o trem A. Então, o trem A vai para a direita e o trem B vem para a esquerda. E o ponto zero fica no meio. O que acontece? Quando eles param de se ver, é porque eles estão totalmente alinhados. Porque o meu motorista não está mais vendo nada do trem A quando eles estão um ao lado do outro. E o meu observador do trem A, o meu motorista no trem A, não vê nada do B quando eles estão perfeitamente alinhados. Então, quanto tempo isso demora? Quanto tempo acontece no cronômetro até eu tirar essa foto onde os dois trens estão totalmente alinhados? E é isso que a gente vai descobrir. Então, primeira coisa de sempre, equação horária do espaço para cada trem. O trem A, eu tenho que o espaço de A, lembra lá que minha referência é o motorista. Então, o motorista está o espaço inicial é zero e a velocidade é 30 quilômetros por hora. Só que minha distância tá em metros e minha resposta está em segundos. Então, eu vou transformar o 30 para metros por segundo, que eu divido por 3,6, tá? Eu vou deixar aqui porque vai facilitar a conta. Para o trem B, espaço final de B é espaço inicial. Como o meu observador, o meu homem-olho está bem no começo aqui, o espaço inicial dele é zero, mais velocidade de B. Velocidade de B é a mesma coisa que velocidade de A, só que negativa, porque eu adotei sentido para a direita, ele está vindo para a esquerda. Então, menos 30, divide por 3,6 para colocar em metros por segundo e igualar a unidade, e multiplica pelo ΔT. Eu esqueci o delta, mas como o tempo é zero, eu posso colocar só T, tá? E o que acontece? Quando eles param de se ver, a gente tem que interpretar essa situação, tá? O que acontece, tá? Quando os móveis lá dos outros exercícios, eles se encontram, os espaços são iguais, né? Só que agora os espaços não são iguais. Por quê? O meu observador do A tá aqui e o meu do B tá aqui. Então eles não são iguais. Só que eu consigo achar uma relação entre eles. O espaço que o A tem é o espaço do observador B, que está aqui, mais todo o tamanho do trem. E é isso que eu escrevo. O espaço de A, que é exatamente aqui, é o espaço que o observador B vai ter, mais todo o tamanho do trem. Porque como aqui é zero, ele vai estar no 50 e aqui vai estar no menos 50. A diferença é 50 menos 50 dá 100, que é exatamente o tamanho do trem. E aqui, agora, eu só substituo as equações. S de A é 30 vezes T dividido por 3,6. S de B menos 30 vezes T dividido por 3,6. Mais 100. Aqui eu vou passar o menos 30 vezes T dividido por 3,6 para o outro lado.
que é a mesma coisa que multiplicar por 2 aquilo, porque é a mesma coisa. Então fica isso mais isso, me dá 2 vezes 30 vezes t dividido por 3,6 igual a 100, tá? Simplifica 2 com 100, fica 3 vezes t dividido por 3,6 igual a 50. Agora fazendo conta aqui, se eu fizer... deixa eu ver, eu não detalhei aqui. Mas, por exemplo, eu posso cortar o 0 com 0, vai me dar 5 vezes 3,6 dividido por 3. Aí fazendo a mão é mais fácil, eu tenho que o tempo é 6 segundos, tá? Todo mundo ficou claro? Esse é um pouco mais complicado. Eu posso falar de novo. As contas, se vocês quiserem que eu faça mais detalhado nos próximos dias, vocês me falam. Muito bom. Vocês me falam, porque eu não coloco as contas para dar tempo, assim, de fazer tudo, caso dê tudo errado, assim. Saberiam fazer de novo sozinho? Kelly, você quer todo exercício ou alguma parte? O final a partir das equações ou da interpretação do texto? Se você não conseguir, me chama do Whats. Você me deixou muito feliz hoje, Layara. Muito obrigado. Ah, tá. Então tá. O que eu fiz, desculpa por isso, mas ó, eu pulei uma etapa, tá? Aqui na equação, uma parte anterior, o que acontece? Eu tenho 30 vezes t dividido por 3,6. Isso, o 30 do b é negativo, tá? Só que o que acontece? Quando eu passo esse 30 para o outro lado, fica 30t dividido por 3,6 mais 30t dividido por 3,6. É a mesma coisa que, vamos supor que isso aqui eu chamo de 2. Eu tenho menos 2 aqui. Eu vou passar o menos 2 como mais 2 para o outro lado. 2 mais 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 4, dos dois jeitos. Foi a mesma coisa que eu fiz. Só que em vez de escrever toda isso aqui de novo, eu multipliquei por 2, que é a mesma coisa. Então, 30t dividido por 3,6, o outro para o outro lado ficaria mais 30t dividido por 3,6. Como é tudo igual, eu posso somar. Fica 60t dividido por 3,6, que é a mesma coisa que 60t dividido por 3,6 igual a 100, que continua do outro lado. Aí, para facilitar, eu deixo 2, porque eu simplifico com 100, que daí sobra 50. Aí essa conta eu vou fazer aqui. Corta o 0 com o 0, fica 5 vezes 3,6. 5 vezes 3,6 é a mesma coisa que 18, porque 0,6 vezes 5 é 3, e 3 vezes 5 é 15. Então, eu só peguei, que é 18, dividi por 3, que é o que sobrou aqui, me dá 6 segundos. Kelly, ficou mais clara ou só enrolei mais? Pode ser sincero. Foi aquela parte do 2 que ficou confuso? Do... Sim, foi mal. Eu quis pular uma etapa assim pra dar uma agilizada. Galera, a gente tem mais. Opa, essa linha ficou. A gente tem mais 4 minutos. Eu vou deixar essa aqui pra vocês fazerem, porque, tipo, ela é bem parecida com a 5. Se vocês seguirem o mesmo passo, vai dar certo, tá? Era muito parecida e, tipo, tentem. Tentem me mandando mensagem ou mandando no Google Classroom até onde vocês chegaram. Se vocês não conseguirem chegar na resposta,
Me manda foto do que vocês fizeram no WhatsApp, que eu olho e tento corrigir. Porque é muito importante que vocês tentem fazer esses exercícios, porque eles são complicados na hora de você entender. Beleza. Eles são extremamente complicados na hora de entender. Montar a equação é fácil. O problema é entender o que, que ele pede. O que, que ele quer, o que, que é observador do trem A passado no observador do trem B. Se você colocar esse desenho errado aqui, todo exercício vai dar errado, tá? Então, esse exercício é muito interpretação de texto. E é por isso que eu quero que vocês façam o 6. Eu só vou dar uma dica, tá? No 6, ele me dá o tempo e ele não me dá a velocidade. Deixa VA e VB como um trem A, um caminhão A e um caminhão B. Deixa VA e VB. E vocês vão seguir o mesmo passo. Desenha a situação inicial, desenha aonde ele começa a contar o tempo e desenha aonde ele para de contar o tempo. E eu ver o que acontece com os espaços. Então, isso aqui é 0, no final vai acontecer tal coisa, iguala as duas equações, igual eu fiz aqui. Então, tipo, acha a relação, sei lá, a S do caminhão A é igual a S do caminhão B mais 300 mil, por exemplo. Eu só chutei o valor. Substitui a equação e faz. É o mesmo passo a passo. Só que como ele me deu o tempo, eu vou substituir o tempo na equação. E eu vou ficar uma equação em função de VA menos VB. E essa é a resposta. Porque ele pede o comprimento em cada caminhão, a diferença entre a velocidade do caminhão que você ultrapassa aproximadamente. Então ele quer realmente saber VA menos VB. Então não assuste deixar VA e VB sem valor. É exatamente a VA menos VB igual a alguma coisa que ele quer, tá? E essa alguma coisa, eu vou até passar rapidinho aqui, ó. Passei demais. É letra D, 5 metros por segundo. Tentem, por favor, do fundo do coração, fazer e me mande, tá? Galera, tipo, eu não sei se vocês fizeram, mas eu coloquei respostas erradas no, no, no gabarito. Eu coloquei unidade errada na letra 2 e eu não coloquei metade das respostas na primeira. Então, tipo, pra mim, isso é muito indício que vocês nem estão abrindo o arquivo. Tipo, eu fico um pouco triste com isso, porque, tipo, a gente tá fazendo pra vocês fazerem, sabe? Mas se vocês acharem coisa errada, não tenham vergonha de vir me perguntar ou mandar ali. Porque, tipo, eu fiz isso de propósito pra ver se alguém me chamava. Só que, tipo. É. Só que eu preciso que vocês façam, galera. Tipo, vocês só vão aprender física fazendo. É muito difícil aprender física só olhando. Então, tipo, eu vou pedir hoje pra vocês tentarem fazer. Eu sei que não dá tempo, porque é muita correria. Só, galera, separa um tempinho pra fazer as coisas que a gente tá preparando, tá? Tenho certeza que vale muito a pena fazer o que a gente faz aqui. Eu queria muito que vocês fizessem os exercícios também. Apesar desse sermão, já deu 9 horas. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa noite, tá? E pra quem entrou agora, desconsidera o que eu falei, porque você acabou de entrar no cursinho.